Boa tarde, estamos começando então o segundo episódio do InspiraCast desse ano. E lembrando que o InspiraCast ele tem por objetivo trazer histórias, convidar mulheres para contar, para compartilhar das suas histórias, para que a gente possa se inspirar umas com as outras. E a convidada de hoje é a Fran. Então, Fran, seja muito bem-vinda, te agradeço Obrigada. por ter aceitado esse convite. E então, primeiramente, Fran, eu quero que tu comece contando um pouquinho da tua história pra gente. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada desse convite, porque realmente não é sempre que a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho da gente, da nossa história, de como, da onde a gente veio, né? De como surgiu isso. Então vou começar um pouquinho contando por mim, né? Que eu acredito que a minha história desde a infância seja uma história de superação, porque eu sou uma pessoa filha de pais separados, né? Tive dois irmãos, um deles, quando eu tinha 10 anos, era o meu irmão mais velho, cometeu suicídio. Então, depois disso, assim, eu lembro muito bem da minha infância antes desse episódio, como era e como ficou depois disso, né? Como foi para minha mãe, que sempre foi uma mulher que trabalhou muito, uma mulher inspiradora, que na verdade é o que me inspira a ser o que eu sou hoje, né? A garra, a resiliência dela. Então, assim, ela trabalhava demais e no mesmo ano que isso aconteceu, ela e meu pai se divorciaram. Então, além dessa bagagem que ela teve que carregar, ela teve mais a bagagem do divórcio, né? Da separação. E como ela já trabalhava muito, mas ela encontrou no trabalho a válvula de escape dela, sabe? Pra realmente depositar ali o luto, né? A dor que ela sentia. Então, automaticamente, mesmo sendo uma mãe presente, porque nunca nos faltou nada, né? Ela sempre foi muito ausente, porque ela trabalhava muito. Então, desde sempre, a gente nunca teve exemplo de prática de atividade física ou de alimentação saudável, né? Era tudo mais rápido, mais prático, né? Então, por ela não ter tempo disso. Então, desde sempre eu tive que lidar com os quilos a mais, assim. Eu nunca tive um corpo padrão onde eu me gostasse e eu era feliz com isso. Sempre eu tive esse quê comigo, assim. Ainda mais mulher, né? Mulher tem mais Aquela esse. leve insegurança, né? Exatamente. Então, tipo, sempre que. Principalmente depois da adolescência ali, quando eu atingi a maioridade, que realmente chegou num patamar que eu comecei a entender que eu já estava com 89 quilos, né? Totalmente sedentária. Tinha adquirido o vício de fumar, então eu fumava, gostava de tomar um traguinho. Tinha péssimos hábitos, péssimos hábitos. Estudava, trabalhava, então a rotina era bem puxada, cansativa, né? E vim daquela hierarquia, daquela história, né, de educação em casa, de que comer o certo não existia, né? O comer o certo era comer o que tinha, né, da forma mais rápida, prática e sem pensar muito em qualidade, né? Era sempre o que era mais prático. Para vocês terem uma noção, meu café da manhã era sempre um risoles e uma Coca-Cola. E eu achava isso o máximo, né? Porque Sim. bom, muito palatável. E aí foi chegando depois da minha maioridade ali, que realmente comecei a me relacionar amorosamente, né? Ter relacionamentos, e isso era realmente um problema pra mim, porque eu não me gostava, né? Eu tinha esse quê comigo. Comprar calça jeans era assim, ó, era a pior sensação da vida, porque eu sempre tinha que comprar o que me servia, nunca o que eu queria. Então eu nunca saía satisfeita, eu sempre saía, tá, descontente, né? Tive que comprar isso. E numa certa vez, numa dessas aí de. Parece meio fútil, mas foi através disso que fui comprar uma calça jeans e as 44 que eu usava na época, né? Não serviram. Nenhuma. Eu já tava no 46. E aquilo pra mim eu tinha aproximadamente 19 para 20 anos. Foi um baque. Tipo, não sei, naquele momento ali, todo mundo tem a sua virada de chave, né? Independente do motivo, da razão. A minha razão foi aquilo ali, eu ter que levar pra casa uma calça 46. Naquilo eu achei, nossa. Depois dali que eu comecei a, não, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida.
porque realmente eu tô infeliz do jeito que eu tô e eu preciso mudar. E foi aí que eu comecei, aos poucos, mudar a minha alimentação. Eu lembro que eu tinha ido numa nutricionista que ela me liberou algumas coisas na dieta, assim, que eu achei. Como assim? Ela tá me liberando pra mim tomar Nescau de manhã cedo. E então eu achei meio bizarro e eu fiz por conta, né? Errado, né? Mas naquela época era o que eu tinha e eu fui fazendo. Ah, com isso, aos poucos, eu consegui mudar dentro da minha casa a alimentação da minha mãe, porque eu ainda morava com a minha mãe, né? E o meu irmão também, mais novo, junto. Aos poucos a gente foi mudando isso todos juntos dentro de casa, tipo, inconscientemente, assim. Foi muito legal isso, porque, como eu falei, a gente gastava muito com fast food, a gente começou até, inclusive, economizar dinheiro na época. Foi muito legal. E eu lembro que na época eu trabalhava, fazia 2 faculdades, uma à distância e uma presencial, trabalhava 8 horas. Então eu só tinha 2 vezes por semana para treinar, que eram terças e quintas, às 6 horas da manhã. E eu ia. Era bem complicado, tinha dias que eu não conseguia ir, tinha dias que eu burlava o treino realmente, mas dentro do meu limite, da minha condição, eu fui fazendo, né? Fui indo. E aos poucos ali eu consegui perder 25 quilos, com 2 vezes por semana de treino e cuidando totalmente da minha alimentação. Tipo, eu mudei 90% da minha alimentação. E comecei a gostar mais da atividade física. Com isso, eu comecei a aumentar o número de vezes que eu ia. Procurei outro espaço, né? Porque onde eu tinha, não tinha possibilidade de fazer mais dias. Comecei a fazer uma musculação em outro lugar. Mais vezes por semana, né? Consegui adequar minha rotina. Aquele negócio, quem quer, vai Dá um atrás, jeito. faz acontecer. E aí tava tudo certo, tava tudo indo muito bem, quando com 22 anos eu descobri que eu era filha adotiva, né? Nunca na vida tinha passado isso pela minha cabeça. Foi realmente, caiu como um toma, uma bomba em cima do meu colo. Nunca me faltou amor, não era isso, mas tipo assim, pô, eu não sou quem eu sou, de onde é que eu vim? Tipo, foi mais um baque que eu tive que lidar e que eu acho que, graças a Deus, assim, eu lidei bem com isso, né? No primeiro momento, eu lidei bem com isso, porque eu acredito que o treino me fez ressignificar algumas coisas, sabe? E depois desse certo tempo aí, eu administrei isso bem, graças a Deus. Eu conheci o Arthur, né? Eu tinha já. Em 2015, eu conheci o Arthur, meu atual esposo, né? Que também já era da vida fitness. Ele já tinha uma batida diferente, já praticava atividade física desde novo, então sempre teve esse estímulo em casa, né? Os pais sempre estimularam ele. Vindo de uma família totalmente diferente da minha, uma família tradicional, onde todo mundo se esperava para almoçar, eu achava o máximo isso. E para mim foi difícil introduzir isso no meu mundo, né? Eu quis muito que desse certo, né? Porque era realmente totalmente diferente da realidade que eu tive. E automaticamente, aos poucos, a gente foi se incentivando, gostando daquilo. Automaticamente fui entrando totalmente de cabeça nesse mundo, porque os dois juntos, um motivava o outro. Foi muito legal. E aí sempre foi assim, né? Um motivando o outro, nunca. Sempre na dieta, estilo de vida, incentivando as pessoas da nossa volta, sempre treinando, né? Isso eu não fazia cross ainda. Ele já tinha experiência com cross, mas fazia só musculação nessa época. E depois de um certo tempo, eu até tinha um certo preconceito com o cross. Meu Deus. Eu não falo isso pra muita gente, mas eu tinha um certo preconceito, porque eu achava uma loucurada aquilo. Realmente, eu achava que aquilo ali não era pra mim, que não ia dar certo. E surgiu a oportunidade em 2018 da gente eu fazer uma aula experimental na Iron Soldier, né, no meu atual box, onde o Arthur, consequentemente, voltou a treinar CrossFit junto comigo, né, nessa época, na Iron também. Ele já tinha experiência, uma bagagem bem legal, já dominava todos os movimentos da modalidade, enfim, só estava um tempo parado, né? E com isso
logo depois que a gente iniciou lá, ele teve a oportunidade de dar aulas lá. Surgiu a oportunidade dele ser professor na Iron, né? Ele começou, né? Ele, inclusive, me deu aulas. E depois de um certo tempo, aproximadamente meses, não chegou a um ano, mais ou menos, surgiu a oportunidade dele ser sócio da Iron. E eu, consequentemente, né? Surfei essa onda junto com ele. Já estava nessa batida de vida fitness. Mas Não tu era, trabalhava com o quê? não era o que eu fazia na época, né? Eu estudava direito na época Nossa. e gestão. Então, eu sou hoje, automaticamente, eu larguei o direito, larguei totalmente isso, esse mundo do direito, o mundo jurídico, para viver a cena de gestão de ser dona de um box de cross. Já praticava, já tinha virado meu amor aquela modalidade. Eu virei o discípulo do cross, que nem as pessoas falam. Realmente, todo mundo eu convidava para fazer uma aula, porque eu achava aquilo assim, ó, sensacional. E o quanto a gente evoluía dia após dia, o quanto aquilo mexia com o nosso psicológico, principalmente. E o quanto a gente conseguia, enfim, evoluir, né? Tanto fisicamente quanto como pessoa, né? E daí, depois daquilo ali, a gente tá aí até hoje. Passamos por altos e baixos, né? Pandemia, enfim. Estamos aí hoje, graças a Deus, somos únicos proprietários, né? Depois de um certo tempo, a gente conseguiu comprar a Iron, né? De vez e não ter mais sócios. E hoje nós somos sócios, eu e ele. Nossa, foi muito legal a tua história, né? É uma história muito linda, porque, como tu disse, realmente a gente não sabe, a gente só olha aquilo que a internet, o Instagram nos mostra, né? Mas tem sempre uma história de superação, uma história de muita dedicação, que só a gente que vive sabe exatamente todas as dores, todos o sacrifício, né, que a gente passa. Falando ali do cross, né? E que legal hoje tu poder ser dona de um negócio onde tu vive isso na prática, né? Então é o amor pelo que tu faz. Então é unir essas duas coisas, porque hoje tanta gente ganha dinheiro, mas não é fazendo aquilo que realmente gosta, né? Então, às vezes, tu tem que escolher, ou eu faço o que eu gosto, mas não. E quando a gente consegue associar, linkar essas duas coisas, fica muito melhor, né? E hoje olhando, voltando assim para a gente falar da parte do negócio em si, para o teu cross, o que que tu acredita realmente que o teu cross é diferente dos demais, dos outros? O que que diferencia hoje vocês? Tá, eu acho que realmente o que diferencia é a experiência que o Arthur tem. A experiência em ensinar um grupo, um coletivo, né? Com diversos níveis, porque a gente, numa aula de cross, tu tem dos níveis mais avançados aos níveis mais básicos. É saber discernir isso, é ter esse equilíbrio, né? Essa experiência, na verdade, de trabalhar tanto com o público mais avançado quanto com o público mais iniciante, né? Então tu tem que ter esse equilíbrio, porque tu tem que saber dosar para favorecer os dois públicos, né? Tipo, suprir os dois objetivos dentro do limite de cada um. E eu acho que a periodização de treino da Iron hoje é excelente. Não tenho o que dizer. Hoje eu acredito muito nisso, né? Acompanhando outros colegas de profissão, né? E pelos feedbacks que nós recebemos também, de pessoas que frequentam outros lugares. Então, é isso. Acho que é o conhecimento, né? A experiência mesmo. Eu acredito que seja a experiência também, porque hoje a gente trabalha com outros gestores aí de academia e quando a gente pergunta qual é o teu diferencial, meu diferencial é o atendimento. E a gente diz que o atendimento não se torna um diferencial, porque ele tem que ser o mínimo. O aluno tem que chegar no teu espaço ali para treinar contigo e ele tem que se sentir bem, ele tem que ser bem atendido, né? Então, é realmente a experiência que tu vai proporcionar para ele. E isso entra o tempo de experiência, de conhecimento que tu tem, porque tu tem que falar aquilo com um embasamento naquilo que tu estudou, naquilo que tu acredita, porque a pessoa chega totalmente leiga, ela não sabe para que serve, se vai beneficiar ela ou não,
E ela não pode simplesmente sair fazendo. Então, essa orientação durante todo o treino, como se fosse um personal trainer ali, né? Mas fazendo, é um personal, só que não é visto dessa forma, claro. Sim, Mas ter essa instrução durante todo o treino faz total diferença, realmente, né? total diferença. E o que que tu faz no teu dia a dia que tu consegue manter a consistência dos teus alunos? Porque a gente sabe que tem essa questão assim, voltando para o nicho aí, academias, né? A gente tem academia de bairro, daí a galera vê que tá abrindo ali uma Smart, tá abrindo uma engenharia, e daí dá aquela curiosidade, eu vou sair daqui, vou ir lá ver como é que é, porque é uma academia, né? Ela lá coach, então já fica assim querendo experimentar, e aí sai, às vezes volta, não volta, mas daí vive uma outra realidade, uma outra experiência, né? Então, o que que faz hoje tu conseguir fidelizar os teus clientes, que eles sejam consistentes com vocês lá no treino? Eu acho que tanto eu quanto o Arthur sermos inspiração para eles, né? Porque eu acho que quando tu mostra a tua realidade, quando tu mostra que tu treina, quando tu ah, passa essa condição para eles, né? E serve como fonte de inspiração. Eu acho que isso fideliza muito. Essa conexão que a gente tem com eles, né? De trazer para próximo o aluno. Realmente, uma academia de rede, assim, quem é a cara do negócio da academia Não, de tu nem rede? conhece o dono, né? Tu nem conhece o dono, né? Então, eu acho que parte disso. Tu ser a inspiração para o teu aluno. Ele se motivar com os teus resultados, ele não querer ser tu, mas ele querer chegar aonde tu chegou, porque isso todas as pessoas têm condição, né? Só tu querer. Então tu precisa ter uma fonte de inspiração, tu precisa inspirar eles, né? Se tu não fizer por onde e não motivar, automaticamente eles não vão ter fonte de inspiração. E aí, o que vai Exatamente. fazer ele voltar, né? É isso, eu acho que ser inspiração. E o treino, só o treino, então, não fideliza, né? A gente sabe que hoje a pessoa ir lá treinar por treinar, então ela escolheria por preço, escolheria por equipamentos, e não somente. Não é isso que fideliza hoje um aluno na academia, né? No cross, enfim, né? Não, um bom treino faz diferença, né? Mas não é só isso que fideliza o aluno, que faz o aluno voltar. Eu acho que realmente é a conexão com as pessoas, ele se sentir bem, ele ter atenção, então o atendimento em si, tu ser um pouco amigo, tu ser um pouco psicólogo, tu ser um pouco médico, um pouco terapeuta, eu acho que isso faz parte, essa conexão, tu tem que criar laços com o teu aluno. Uhum. Porque se tu não tem, fica muito vazio, né? E a relação, assim, prestação de serviço, ainda mais nesse ponto, tem que ter. Eu acho que é isso. E tem muito essa questão da comparação, né? Porque se tu já vai num ambiente que já é mais um alto nível, alguma coisa assim, tu já fica, isso não é pra mim. Isso, então, quando o ambiente favorece também com as pessoas que estão ali, que tu vê que são pessoas comuns, pessoas reais, Uhum, na busca, às vezes, dos mesmos objetivos, então vai ter lá a gordinha, vai ter a magrinha, vai ter. Enfim, que não tem essa diferença, uhum. não existe um padrão. Sim. Eu acho que as pessoas se sentem bem também quando. Não, com certeza. A gente, como eu passei, a gente traz a nossa história, né? Ah, eu também tive um processo de emagrecimento, então realmente não é rotular as pessoas. Eu acho que cada um tá lá por um objetivo e todos merecem a mesma atenção, o mesmo respeito. Então eu acho que é isso, né? Essa conexão é isso que faz o teu aluno voltar, além de um bom treino. Eu acho que isso também é importante, mas não adianta só isso. Tem que ser o Um combo, contexto, né? O o combo. combo todo. E agora falando um pouquinho de motivação. As pessoas costumam dizer que, eu preciso estar motivada para começar, mas é ao contrário, né? Porque a motivação vem da tua ação. Então tu tem que nem todo dia a gente vai acordar motivado para querer ir, para querer treinar, para querer comer bem. Então traz um pouquinho para nós aí sobre a tua motivação, como tu disse, é uma construção diária. É um dia de cada vez, é como se fosse num alcoólatra anônimos. Tu Exato. vai um dia de cada vez, vence hoje, aí tem amanhã e depois de amanhã. Então, o que que é essa motivação e associando também a consistência, né? Uhum. Porque a gente manter essa consistência, disciplina, esse combo é o desafiador hoje em dia. Isso. Eu digo que motivação ela é mais uma emoção, né? Ela é mais um estado de espírito. Eu sempre falo isso pra galera. Às vezes tu acorda super motivado e aí no decorrer do dia tu nem tem um porquê que tu não tá mais desmotivado.
Então eu acho que realmente é um estado de espírito, assim como tu tá alegre, assim como tu tá triste, isso é motivação pra mim. E a gente realmente não pode depender só dela, né? Pra ser constante. Porque a constância, ela vem de tu repetir todos os dias quantas vezes for necessário para aquilo se manter rotina. Não adianta tu. Constância só vem assim, repetir inúmeras vezes, quantas vezes Até for, virar um hábito. até virar um hábito. Então, para mim, constância é isso. É tu fazer independente do dia ruim, independente da tristeza, independente da motivação, independente de qualquer coisa, né? Constância tu só consegue ter fazendo, independente de qualquer coisa. É a mesma coisa que tu ter o hábito de ir trabalhar. Tem vezes que tu não quer ir trabalhar, mas tu precisa ir trabalhar. Então é isso. Eu acho que tu tem que ter constância para tu garantir ela, conquistar ela, tu tem que fazer inúmeras E vezes. encaixar na tua rotina, né? Que é o mais Isso. importante, porque às vezes tem tudo planejado. Ah, hoje eu vou ir treinar, mas daí acontece qualquer coisinha, por menor que seja, o treino já fica lá, porque ele não tá sendo a tua prioridade, né? Então, hoje é isso que a gente tenta se disciplinar mais nessa questão, assim. A gente tem que encaixar o treino em algum momento do dia. Se não der pra ser de manhã, tem que ser à noite, tem que, né, enfim, tem que ser, tem que encaixar. Exatamente, eu acho que não só priorizar o treino, mas quando tu prioriza isso, tu te prioriza, porque é o teu momento, né? A É. gente faz tantas coisas e consegue e dá jeito para outras pessoas, né? Encaixa tudo na nossa rotina, às vezes desmarca compromissos para ajudar o próximo. Por que que tu não vai fazer isso para ti, né? Eu acho que isso é o nosso, como é que eu posso dizer? Eu não diria direito, mas é o nosso dever com a gente mesmo, Com né? a gente mesmo. É o que a gente De se precisa. cuidar, de se Exatamente. Se priorizar, cuidar, de se porque a saúde priorizar. mental, porque a autoestima envolve muitas coisas, né? É muita E coisa eu costumo envolvida. dizer que hoje a gente só não tem tempo para aquilo que a gente não prioriza, que é aquilo que a gente realmente não quer fazer. Porque se a gente quer fazer, a gente dá um Difícil. jeito e a gente encaixa nas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então a gente consegue. Com certeza, com certeza. Voltando um pouquinho para a visão de mercado, de gestão, qual é o teu maior desafio hoje na questão de gerir o cross, né? Porque a gente sabe que os desafios, as dores dos gestores hoje de academia, principalmente, são sempre as mesmas. Uma delas é a questão de falta de equipe, de falta de professores. Tu vai lá, tu treina um professor, quando o professor tu acha que vai engrenar ali, né? Dá 2, 3 meses, o professor sai. Às vezes vai para concorrência, então é várias dores que tem em comum e que a gente hoje vive também aqui com a assessoria, né, com a ADS que a gente oferece. Então, quero ouvir de ti os desafios que tu tem com o cross. Tá. Eu acho que o maior desafio hoje, não só pra mim, mas pra galera do cross, aí, empresários que têm box, é os pés, né? Hoje, com o aumento dos pés, esse conceito que sempre existiu e que sempre pregaram sobre boxe de cross, de comunidade, de fidelidade ao seu box, ele meio que se perdeu um pouco. Porque com os pés, né, a galera pés, ela tem essa autonomia de poder acessar diversos lugares, né, essa flexibilidade de poder acessar vários lugares, acabam muitas vezes escolhendo o melhor treino, né? Rotulando o seu melhor treino do dia, né? Então eles escolhem o melhor treino do dia. Então automaticamente a gente perde um pouco dessa conexão com o aluno, né? Perde um pouco desse acompanhamento de evolução do aluno, porque ele segue diversas metodologias, né? Porque ele não é fixo e fidelizado de um lugar só, ele vai em diversos, né? E além disso, né, além dessa conexão com o aluno, nós não temos como ter mais projeção de ganhos, né, com os pés. Porque se o aluno vai todos os dias, a gente consegue ter uma ideia de valores, né? Consegue colocar isso nas planilhas, mas o aluno PES, se ele não vai, nós não ganhamos, né? E é sempre Aí oscila muito. oscila demais, né? Aí o próprio passe, né, das plataformas para nós, quando identifica que o aluno não é fixo de um lugar só, ele já dá uma diminuída. Então tem várias coisas que vão diminuindo esse acesso do aluno, né?
Então, eu acho que hoje a maior dificuldade, o maior desafio é lidar com isso. Eu acho que seria isso. E onde que a maioria dos donos, eles acabam errando quando o assunto é retenção? Principalmente na parte do cross, assim, eu não acredito que seja talvez um erro, tá? Mas, por exemplo, a gente segue uma linha de raciocínio lá, de ensinamento, que é o que a gente acha certo, né? O que a gente acredita que dá certo. E como tu presta um serviço direto, assim, tu pode dar o melhor treino que for. Tu pode ser o melhor, o mais técnico. Se a pessoa não, se ela não quiser ficar, ela não vai ficar. E tu nunca vai saber o motivo. Porque tu pode ter sido impecável, né? E se tu tentar fazer diferente daquilo ali, só pra fidelizar essa pessoa, tu vai estar sendo diferente do que tu acredita. E aí vai chegar num momento que tu não vai aguentar mais. Tu acaba abrindo exceções também Uhum. e não tá seguindo o teu propósito, Tu teu não segue o teu posicionamento para propósito, poder automaticamente, flexibilizar. exatamente, automaticamente tu te desconecta do que tu acredita. E isso vai dando uma brochada, né? Fazendo com que tu te desmotive dentro do teu próprio negócio, né? Exatamente. E hoje, assim, né? Aqui a gente é suspeito para falar porque a gente trabalha com o marketing, com esse posicionamento todo de academias, a gente trabalha com a parte de inteligência comercial também, onde a gente faz esse acompanhamento, essa análise dos leads que as academias recebem dos nossos clientes, acompanhamento com as recepcionistas, né? Então, qual é a importância hoje na tua visão do marketing, do teu posicionamento, como tu disse ali, a bandeira que vocês levantam, que aquilo que vocês acreditam, e isso nas redes sociais, o quanto isso interfere para o negócio de vocês? Eu acho que realmente o marketing hoje é a cara do negócio, porque ninguém vai mais dentro de uma academia, pelo menos lá na Iron, em busca de panfleto, né? A galera tá antenada no Instagram, no Facebook, então, através das plataformas, né? Eu acho que se tu não surfa essa onda, se tu não interage, se tu não faz acontecer através da mídia, através do marketing, tu meio que vai caindo no esquecimento, né? Então, isso hoje se tornou uma ferramenta principal de propaganda do teu negócio, né? Porque se tu não é visto, tu não é lembrado, então se tu não posta, né? Por isso que eu reitero os treinos lá no meu perfil, principalmente, Faz no as perfil da collabs. Airo, faço as collabs, das aulas, né? Que a gente tem aulas técnicas, então eu sempre tento me aproximar o máximo que eu consigo, né? Através dos conteúdos, para tentar prospectar. Então eu acho que a internet hoje é, sim, a nossa maior ferramenta, né? E tende só a crescer isso cada vez mais, né? Então, o marketing é o pilar, né, do bom negócio hoje. Com certeza. Então, principalmente o Instagram, né? Hoje é o Instagram onde as pessoas estão conectadas e como tu disse, hoje ninguém sai de casa, eu vou ir lá ver uma academia. Tu não tem mais aquelas visitas espontâneas que tu tinha antigamente, da pessoa estar passando na rua, olha ali a fachada, vou entrar para ver, para me informar de valores, para não, hoje a gente já pesquisa tudo antes, a gente já vê tudo que a academia oferece, as modalidades, valores, as pessoas que treinam lá, o ambiente, a estrutura, e isso tá onde? Tá na tua divulgação, através do Instagram, através dos teus canais, do site, né, a busca ali no Google. Então é importantíssimo hoje que as academias, que todo segmento, qualquer negócio esteja posicionado no Instagram, porque tem como dar resultado, vem muitos alunos, vem muita procura através do Instagram hoje. Uhum, com certeza. E se tu tivesse, Fran, que começar hoje do zero, o que que tu faria diferente? Porque o empreender é isso, né? A gente começa, não tem um manual de instruções, é como se fosse a vida de mãe, assim, tá? Ó, o bebê nasceu, toma, tá aqui o teu filho e vai, te vira. Então tu não tem um manual, tu vai no teu instinto, tu vai na tentativa e erro, né? Às vezes dá certo, às vezes tu já tem que te refazer ali com alguns processos que tu acha que estava dando, mas a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre trazendo novidade, sempre estudando, porque a gente tem que, para poder evoluir, para poder crescer o negócio, manter ele ativo, a gente tem que estar sempre buscando fazer a parte interna que a gente muitas vezes não mostra, né? Que é os bastidores ali. Então a gente vê lá, daqui a pouco tu dando treino, beleza, mas e por trás disso tudo, né? Então, se tu tivesse hoje que começar, o que que tu faria de preparo, de diferente?
Se eu tivesse que começar hoje, eu não aceitaria peças. Isso seria o principal, assim. Não aceitaria. Eu faria algo mais personalizado. Não. Talvez não começaria com algo tão grande, né? Porque muitos não sabem, mas há um ano só que nós mudamos para um lugar menor, né? Nós migramos a Iron para um lugar menor. O antigo box tinha quase 1.000 metros quadrados, então tinha demais modalidades. Então, gerir isso, né? Onde nós nos focávamos mais no cross, né? Tínhamos mais. Gerir as demais modalidades, né? Sem se doar 100%, eu acho que não tem como ser bom em tudo, né? Eu acho que Com sempre vai certeza. faltar em algum, então eu acho que talvez eu não começaria em um lugar tão grande, começaria menor, porque hoje há um ano eu tô bem feliz com um lugar menor, né? Podendo atender menos pessoas, mas com mais qualidade, podendo me doar mais para isso, né? Então eu acho que isso, não E, aceitaria e como que peça. foi essa transição, essa mudança, assim? Porque teve um impacto, né? Primeiramente, assim, como tu disse, nossa, era quase 1.000 metros quadrados, hoje o espaço é menor. Hoje, ok, já tá, né, um ano e nessa troca, nessa mudança, mas e como foi, assim, esse baque, assim, essa transição? Porque ela veio acompanhada daqui a pouco de medo, e tu enxugar isso tudo, porque daí teve um impacto também para os alunos, acredito eu, né? Tipo, agora não vai mais ter isso é como se estivesse cortando, e eles também têm que se adaptar num novo modelo de negócio de vocês. Foi bem desafiador. Óbvio que como qualquer mudança, tanto de trabalho, quanto de casa, quanto de tudo, ah, rola vários medos, né? Várias inseguranças e principalmente um negócio que já era consolidado. Mas, como eu falei, a gente estava cansado, muito cansado, né? De se doar para tudo e realmente às vezes não estar feliz, não estar contente mais com o propósito, né? Eu volto a falar sobre a conexão do que a gente acredita. Então a gente não estava conseguindo ser 100% o que a gente acreditava, né? Se doar 100%. E então mesmo perante a todos os medos, mesmo perante a todas as inseguranças, mesmo sabendo que isso acarretaria em perda de aluno, a gente encarou, né? Porque já estava se tornando bem insustentável, né? Lidar, gerir um negócio de quase 1.000 metros quadrados, onde era só eu e o Arthur, basicamente, né? Para tudo. Então, eu acho que perante a todos os medos, perante a ter perdido alunos, perante a tudo, nós nos saímos bem, assim. Graças a Que Deus, bom. eu acho que aquele negócio, né, não tem dinheiro que pague a tua paz, tu estar contente com um trabalho que tu tá fazendo, né? Então, além de o dinheiro ser bom, tu precisa estar feliz fazendo o dinheiro, senão ele Fazer. não vem, né? Exatamente. E eu acho que a maioria dos gestores acabam pecando nessa questão. Deixa eu tomar uma água aqui. Que às vezes é tão difícil a gente olhar para o nosso negócio internamente, porque a gente está envolvido, a gente está na parte de produção, a gente está. E tu sair de cena e tu enxergar o teu negócio e ver, cara, onde que eu estou errando, o que que eu posso fazer de diferente. E parece assim, ai, que eu não estou crescendo, mas às vezes tu cresce muito mais quando tu dá esse passo para trás, digamos assim, né? E depois tu reconstitui tudo novamente, do que tu ficar ali inserida naquele processo que tu tá sendo escrava muitas vezes, que tu não tá tendo tempo, tu não tá tendo qualidade de vida, tu tá deixando a desejar daqui a pouco no atendimento, então tu tem que sair de cena, olhar, às vezes ter ajuda de algumas pessoas, de mentores, enfim, que te faça ter essa visão do teu negócio, como que tu tá hoje e como é que tu quer estar daqui 5, 10 anos. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, só que tu pode melhorar muito mais. Exatamente. Eu acho que antes de tu ter um bom negócio, de tu ter um negócio consolidado, tu tem que estar bem, né, contigo mesmo. Tu tem que estar motivado, porque os alunos dependem disso, né? A gente, como eu falei, Trabalha com pessoas. exatamente, a gente é fonte de inspiração. Então, se tu tá cansado, se tu tu não vai fazer o negócio progredir. Independente se tu tem uma magnitude gigante de negócio e tu. Então, durante muito tempo, isso foi base de discussão entre eu e o Arthur, né? Bah,
largar um negócio desse tamanho, ai, mas vamos segurar mais, e automaticamente a gente acabou só cansando mais, né? Talvez ficando um pouco infeliz do jeito que estava rolando, e podia ter feito isso há bastante tempo, e por medo mesmo e receio, né, de encarar o novo, porque é isso que faz que empata as pessoas, né, que encarar o novo ali por medo. Então, eu acho que se tu acredita e tu faz por onde, né? Eu acho que não tem por que dar errado. Acho que Sim, é que vocês já estavam meio que no automático, né? E isso exatamente. impacta porque é o desafio também de trabalhar com o marido. Então, imagina o quanto também isso já não estava impactando na vida pessoal de vocês. E como tu diz, a gente tem que ter um CPF fortalecido para que a gente consiga fortalecer o nosso CNPJ. Porque senão de nada adianta. Se a gente não está bem, como é que tu vai transmitir isso, né? A pessoa já chega, às vezes o aluno chega pior que tu ali. Cara, não, tu tem que estar muito melhor que ele. Tu tem que transmitir essa energia boa, tudo isso para a pessoa que está ali te esperando ser atendida por ti, né? Então, indiferente dos teus problemas, guarda no bolso e vai, né? É mais ou menos assim. Exatamente. Quando tu tá com o mental abalado, cansado, né? Isso é bem complicado. Como a gente nós somos humanos, né? A gente tenta realmente, na frente do negócio, tentar não transparecer muitas coisas, né? Os gestores de negócio. Mas às vezes, como tu tem um contato muito direto, né? E as pessoas elas percebem. Então tu acaba transmitindo isso, essa tua bad vibe, esse teu cansaço. Então isso vai fazendo, mesmo que tu não perceba e que tu acredite que não, minando o teu negócio. Então eu acho que Impacta, não tem como, impacta, não. porque é uma coisa só, É. né? Eu, Grazi, CPF, eu, Grazi, é uma única pessoa que está aqui dentro, Uhum. então não tem como não confrontar, bater de frente as duas coisas. Exatamente, exatamente. Graças a Deus, eu e o Arthur, a gente sempre foi. Todo mundo sabe, todo mundo que conhece a gente há bastante tempo sabe que eu sou total coração, né? Eu sou a boboca. E o Arthur é totalmente a razão, então eu acredito que isso seja um equilíbrio legal. Graças a Deus a gente conseguiu aí superar mais esse obstáculo, né, do ano passado Esse e desafio, fortes aí, graças a Deus. E eu acho que muito de Deus também, né? Porque com sou certeza. muito crente que ele tem total colaboração nisso, né? Com Pelo menos certeza, para porque senão manter. nada teria Nada acontecido, teria né? Se não acontecido. fosse da vontade dele. E esse equilíbrio da gente ter com o casal é muito importante no negócio, né? É um desafio, mas é muito importante que a gente saiba dosar. Aqui eu sou muito mais razão. Talvez o Júnior seja mais coração, né? Mas eu acho que se imagina se os dois fossem coração ou os dois muito razão, não daria, né? Não teria o equilíbrio, O né? equilíbrio necessário, É. né? Então, Fran, e voltando ali para a questão do comportamento das pessoas hoje, por que será que tantas pessoas começam e desistem no meio do caminho? Às vezes eu fico me perguntando também, cara, por que eu parei se era algo que estava me fazendo tão bem? Por que a gente deixa de fazer aquilo que está dando resultado, que a gente está se sentindo bem e simplesmente a gente larga? Às vezes a gente fala, eu fazia, tá, mas tu não gostava? Não, tava adorando, tava tendo resultado. Tá, mas então por que tu parou, criatura, né? Então acho que aqui entra muito o que a gente falou ali, questão da constância, de tu ter a disciplina, de tá chovendo eu vou, se tá com sol eu vou igual, tá muito quente, não, tá frio, eu tenho que estar lá, porque é comigo mesmo, é um compromisso. Hoje é sexta-feira eu não vou. Então, como isso? Por que tem essa oscilação no nosso comportamento do ser humano no geral, né? Tá, eu acredito que eu tive isso, eu vivi isso, então eu posso te dizer que sair da tua zona de conforto dói. Desconstruir o que tu viveu a vida inteira dói, né? Tu precisa ter uma mente boa, uma mente forte, tu tem que ter coragem para aquilo. E é que nem eu falei, muitas pessoas elas desistem porque elas não se deixaram, não deixou virar constância ainda. Porque quando tu consegue implementar isso como constância, tu pode estar cansado, isso eu tenho de feedback de alunos. Tu pode estar cansado, tu pode estar desmotivado. Teu corpo automaticamente vai ir porque tá dentro da tua rotina. Então, assim, eu acho que desconstruir o que tu sempre viveu é difícil, é complicado e as pessoas elas têm essa resistência. É complicado desconstruir.
dói, né? Então eu acho que é só por isso. A maioria das pessoas é assim, né? É porque não era realmente constante ainda. Por isso que desiste. Desiste. E Uhum. eu acho que essa desistência vem muito também com a questão da gente saber que tudo é a nossa mentalidade, né? É da gente saber que não tem ninguém nos cobrando para fazer aquilo. Porque tu por ti mesmo, então tu mesmo passa o pano, né? Em ti, tu mesmo tudo bem se tu não. Então, teu subconsciente às vezes fica, não tem problema, tu tá realmente cansado, então amanhã tu vai. Só porque não tem ninguém te cobrando. É diferente de um trabalho, de um projeto que tu tem para entregar, tu tem que prestar contas com alguém. Agora ali não tem ninguém, é tu contigo mesma, então é muito mais essa luta contigo mesmo e tu entender o quanto isso é prioridade para tua vida, para tua saúde mental, física, para a qualidade dos teus projetos, porque impacta em tudo, né? Em tudo. A gente sempre conversa isso diretamente com os alunos lá e sempre fala: o teu maior adversário vai ser a tua mente. Tua mente. Sempre. Então é louco, mas é isso. E tu tem que burlar isso. Tu tem que encontrar um mecanismo, alguma forma, assim como tu criou pra ir trabalhar todos os dias, pra ir levar teus filhos na escola todos os dias, que tu faz os demais compromissos sem falhas, né? Então eu acho que, pô, o principal compromisso que a gente tem que ter pra poder cuidar dos outros é cuidar da gente. Cuidar da gente. Então eu acho Porque a gente que tem que estar bem para poder auxiliar os outros, para poder cuidar do exatamente, próximo, né? Então, se a gente exatamente, não se sentir bem, não tem como a gente fazer mais nada. E exatamente, a gente se compromete com todo mundo. Com todo mundo. Tem horário marcado, tem agenda, tem a gente pega, a gente vai, com o filho, com tudo, né? exatamente. Então eu acho que além de treinar o corpo, isso faz parte de um treinar a mente. A gente precisa treinar a mente também, porque a mente é igual a motivação. Vai ter dias que ela vai fazer por motivação, vai ter dias que ela não vai querer. Então, né? Então tu tem que encontrar um jeito de mesmo sem motivação, mesmo sem vontade, mesmo não querendo ir. E às vezes eu vou sem vontade e depois que eu saio, aquilo faz tão bem, né? Porque a gente libera todas as, assim, os hormônios da felicidade e tudo, e a gente sai dali, cara, que bom que eu vim. Uhum. É essa sensação, que bom que eu vim, porque se eu não tivesse Exatamente. ido, eu teria me arrependido, né? Então, que bom que eu, mesmo não querendo, porque depois que tu coloca o tênis, tu coloca a roupa, só vai mesmo, assim, É não isso tem, aí. daí tu vê que não tem volta e daí tu chega lá, já que eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor, né? Exatamente, é o que eu falo. Melhor fazer, né, imperfeito do que não fazer. Então, vai dar o que tu puder. Se não puder dar metade do que costuma dar, não tem problema. Tu conseguiu isso, já é uma baita de uma evolução, já venceu o teu dia. Então, eu acredito que a gente tenha que burlar a mente, fazer com que organizar as coisas para ir, não esquecer o tênis, não esquecer a roupa, Já para sair de casa realmente pronta. organizado. A organização e o É tudo. planejamento faz total É diferença, né? tudo. Daqui a pouco já no domingo, fazer as marmitas, já deixar tudo. Amanhã eu vou em tal horário, mas no outro dia eu não vou conseguir ir no mesmo horário do dia anterior, mas então se eu for à noite eu já vou passar em casa, eu vou deixar no porta-mala do carro, já vou. Tu tem que organizar a tua logística já para encaixar. Não, exatamente, é o que eu sempre falo. Dessa forma. E é a mesma coisa o processo de emagrecimento, tu pensar na fome na hora que estar com fome, né? Pensar no que vai comer na hora que estar com fome. Isso daí é o a principal fonte de erro da dieta, né? Porque na hora da fome tu vai comer o que for, tu não vai pensar, né? Então tu precisa te organizar previamente para que quando tu esteja com fome, tu já tenha teu fácil acesso ali, né? A tua marmita, ou enfim, algo mais pré-pronto, né? Então é isso. A chave de tudo é a organização. Organização, né? E qual é hoje o maior erro das pessoas que buscam resultados imediatos, resultados rápidos? Porque tu passou por um processo de quantos anos ali na questão de ter emagrecido os 25 quilos? Não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro E às dia. vezes as pessoas, né, elas querem emagrecer em 2 meses, tudo aquilo que elas levaram anos daqui a pouco para ter ganhado, para ter engordado, né? E não é assim tão no imediatismo. Porque daí eu acho que quando bate o desespero, que tu realmente vê, porque a gente não percebe que a gente tá engordando. Pelo menos comigo foi assim. Tu vai comendo, tu vai, no, sabe? Não é. E às vezes as pessoas não vão chegar em ti e vão dizer: Meu Deus, Grazi, nossa,
como tu tá gorda. É como tu disse ali, tu percebe daqui a pouco numa calça, numa roupa que tu vai comprar e que tu vê, meu Deus, eu tô usando esse tamanho. Porque nem na balança às vezes tu dá bola. Então, às vezes numa foto que tu vê o teu rosto maior, e aí que tu começa a se dar conta que tu tá te perdendo e aí tu tem que ter a virada de chave pra poder virar o jogo, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas são impacientes. Eu acho que o principal defeito da pessoa que busca evolução rápida, resultados rápidos, é a impaciência, né? Porque ninguém quer suportar o processo. Porque o processo, ele é duro. Vai ter dias que tu não vai conseguir, vai ter dias que tu vai estar desmotivado, tu vai comer tudo que não era pra comer. Vai ter dias que tu não vai conseguir treinar. Então, assim, ó, é saber lidar com isso. Porque o impaciente, o ansioso, ele tem o desejo de viver o extraordinário, de viver o estar bem consigo mesma, o manter uma dieta sem ter suportado todo o processo, né? Sem ter curtido todo o processo. Esses dias ruins, o dia que eu não queria ir, mas eu fui. Então, assim, aquelas pequenas conquistas, né? Então, eu acho que o principal erro da galera que busca o resultado para ontem é a impaciência, né? É tu não querer passar pela parte ruim e já viver o lindo, né? Acordar magra, Já já. acordar magras, magras. Acordar magrérrima. Mas às vezes tu precisa passar por aquilo, né? A mãe da gente sempre fala, né, que tu precisa aprender na dor algumas coisas para para aprender de fato, né? Então eu acho que é isso aí. Acho que a gente dá valor pro resultado final quando a gente suporta, né? Quando a gente entende tudo que a O gente processo. abdicou, exatamente. Quando a gente entende o E processo. nós mulheres, a gente tem muito essa questão hormonal também, né? Porque oscila muito ali. Então, como tu disse, tem dias que a gente tem aquela vontade louca de comer até o reboco das paredes, de comer doce, de comer. Eu sou uma formiga, assim, então o doce é o meu maior desafio hoje, né? Coloca um doce, coloca um salgado doce, assim. Eu sou muito, muito formiga mesmo. Então, é um desafio. É um desafio. Vem a E, TPM, vem. não, não, nós mulheres, assim, ó. E pra vocês terem uma noção que a gente é forte. Que quando a gente consegue, né, tem esse impasse da TPM, que isso é ciência, né? Sim. Isso existe mesmo. Os hormônios femininos são realmente avassaladores nesse período mensal, né? Porque não é nem o semestral, uma vez, 2 vezes por ano, não. É todos os Todos os meses. meses, Então isso é uma. mais de um dia no mês. Exatamente. Então isso é uma coisa que tu sabe que vai acontecer. Uhum. Então tu precisa, que nem eu falei, criar mecanismos para te auxiliar. Não deixar de comer, mas optar por outras coisas, né? Que não te lesem tanto a dieta, né? Hoje a gente tem no mercado diversas coisas, zero açúcar, Opções, é. diversas opções, né? Que são doce, que vão te saciar, né? Tu só precisa estar disposta. E saber que todo mês tu tem esse desafio para enfrentar, né? E tu sabe que isso é hormonal, que tu tem como, mais uma vez, tu tem como lidar com isso no mental, né? Tu precisa, não, eu sei que tá chegando próximo da minha TPM, eu vou organizar os meus docinhos fitness, não sei, vou dar os meus pulos. É a estratégia que É tu a vai utilizar. estratégia, Então, além exatamente. da organização do planejamento, tem que ter uma boa estratégia para lidar nesses períodos. Exatamente. Não pode Da deixar. ansiedade, principalmente, porque às vezes também Exatamente. quando tu tá no auge do trabalho, de muitas coisas, ou estuda junto, ou faz. Então, também aí que tu às vezes desconta muito na comida. Então, ela é sempre uma válvula de escape. Ah, eu vou comer porque eu tô triste, eu vou comer. Tu desconta as tuas emoções, os teus sentimentos sempre na comida. Ah, o merecimento, né? Ah, hoje eu vou comer um docinho porque eu mereço. Ah, hoje tá chovendo aquele bolinho, né? E assim a gente vai, porque é muito bom comer, é É, prazeroso demais. Mas tem que exatamente. encontrar outros prazeres também, né? Com certeza, a compulsão alimentar ela é um problema, né? E eu sou uma pessoa que eu comia as minhas emoções, com certeza. E é uma coisa que eu tenho que ter autocontrole sempre. Isso é uma coisa que tu tem que controlar e saber burlar sempre. E o cross me ajuda muito nisso, o treino, né? Coletivo, de alta intensidade, assim, ajuda muito a redução da ansiedade. Então isso me ajuda bastante, principalmente no período da TPM. Então, ó, fica a dica. Então, qual é a lição, Fran, que tu leva hoje assim do cross para a tua vida?
porque tu tem muito aprendizado lá dentro, em todos os sentidos, né? Tanto da gestão do teu negócio, quanto do teu próprio treino que tu faz lá, das pessoas que tu atende lá. Então, o que que tu hoje tu leva para a tua vida? O que que agregou? Sem dúvidas nenhuma é acreditar mais em mim, acreditar mais no meu potencial, acreditar que eu sou capaz, né, de fazer o que eu quiser fazer. E eu acho que o cross tem muito disso, sabe? De como tem diversos movimentos lá mais difíceis que te faz sair da zona de conforto, né? Do que tu tá habituado a fazer. Aquilo ali te dá coragem, eu acho que é isso. Eu acho que é acreditar mais em mim. Porque a gente acaba tendo muitas crenças que nos limitam, né? Eu sou uma pessoa que eu olho, por exemplo, as gurias fazendo cross, eu digo, meu Deus, mas eu nunca que eu vou conseguir fazer isso, ficar pendurada aqui na barra, e meu Deus, né? Então já é uma limitação que eu mesma coloco na minha mente antes mesmo. Nunca fui, nunca fiz, nunca experimentei, né? Como que eu vou saber de fato se eu consigo ou não, né? Se eu nunca pratiquei, eu nunca me permiti viver essa experiência, né? Exatamente. E eu vejo isso mais voltado no público feminino. Porque infelizmente a gente foi criada em cima de rótulos, né? Mulher não pode fazer isso, mulher, né, ou não tem capacidade para isso, ou mulher não tem força para A isso, força. né? Então, o cross te mostra que, porque isso eu nunca ouvi de um homem lá no cross. Ai, o treino de cross me deixou mais confiante. Não, eles já são. O homem já tem mais isso aflorado, né? Essa autoconfiança, essa voz de ação, então essa coragem, né, de se, como é que eu vou dizer, de se desafiar. A mulher já é mais cautelosa, né? Cuidadosa. Então eu acho que isso, eu A acho mulher tem que medo também, né? medo Porque vai, se eu me quebrar ali, meu Deus, né? parou a minha vida. Parou a minha vida. Então é isso, acho que acreditar mais, né, em mim, um dos principais motivos. E tu já deve ter visto muitas histórias de transformação que te marcaram imensamente, porque como eu falo, as pessoas elas buscam o treino não muitas vezes para curar uma dor física ou para buscar o corpo perfeito. Hoje a gente vê muitas academias de pessoas reais que buscam porque sofrem de ansiedade, porque estão num processo de luto, porque elas buscam por indicação médica, porque estão com os exames alterados, com colesterol alto, com diabetes, por a questão própria do sedentarismo. E então tu deve ver muitas histórias e como tu te sente fazendo parte disso, dessas histórias, assim, da evolução dos teus alunos, dos resultados, quando eles atingem esses resultados, que vocês vão lá e compartilham e, né, vibra junto, as conquistas. Como que é isso para ti? Isso com certeza é o que fortalece o propósito, né? Tu acompanhar ali a pessoa que realmente não acreditava em que era capaz de nada, assim, Chega incrédulo e Exatamente, e aí já tá ali totalmente desenvolvido na modalidade e tu acompanha, querendo ou não, a vida, né? A pessoa totalmente mais disposta e não sei se mais, como é que eu vou dizer, desinibida a encarar outras coisas, o novo, né? Então a gente vê essa evolução, assim, não só dentro da modalidade, mas como pessoa mesmo, né? Eu é porque tenho impacta, né? Como a gente muito, falou ali, o treino ele impacta fora da tua vida também. Então te dá mais confiança daqui a pouco para ti no trabalho, para te fazer uma reunião, para ti, porque tu tá com a tua autoestima elevada, tu tá com a tua mente treinada com para certeza. fazer as outras coisas. Daqui a pouco essa questão de tu lidar com os teus filhos também impacta exatamente tudo na confiança com o teu relacionamento. Com certeza, eu acho que quando tu melhora a tua autoestima, tu melhora muitas coisas, né? Abre muitas portas ali, que tu tinha automaticamente fechado na vida, né? Tem muitos alunos lá que entravam e não cumprimentavam ninguém porque eram realmente muito inibidos. Não conversavam, e são outra pessoa, assim, realmente transformaram, assim, o seu bom humor, o seu alto astral, sabe? Não ter vergonha de conversar, não ter vergonha de se expor, sabe? Então eu acho que isso daí o cross traz esse posicionamento das pessoas, sabe? Eu acho que isso é muito louco. Empodera muito. Empodera demais. E além de todas as histórias, eu acho que, sendo bem humilde pra ti, acho que a gente tem que se inspirar na nossa história. Tipo, olhar tudo que a gente superou dentro da nossa vida, porque só a gente sabe na íntegra, né?
O Com que a gente certeza. viveu, o que a gente abdicou, o que foi difícil, o quantas vezes a gente chorou, quantas vezes a gente desacreditou. Então eu acho que bem humilde te falando assim, todo mundo deve olhar com carinho, respeito e admiração para sua própria história. É óbvio que tu acompanhar as histórias dos alunos e isso aumenta teu propósito, fortalece isso, mas e tu olhar tudo que tu viveu, né? Tudo que tu passou, isso é muito, Porque às vezes é difícil a gente olhar para nossa própria história, muito né? difícil. Porque tu olha, olha lá o fulano, bah, que legal, né? Olha onde ele chegou, tá? Mas e tu também já percorreu todo um caminho que muitas Exatamente, vezes tu não percebe. É exatamente. invisível, né? É invisível. Então, A gente sempre, é aquele negócio, a gente sempre vê que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a nossa, mas e a nossa? A nossa também é, exatamente. né, verde. A gente sempre fez por merecer. Então, eu sempre falo que como a gente tem, só nós temos a noção real do que a gente viveu, a gente tem que ser sim fonte de inspiração para nós mesmos. Então, eu uso muito o que eu vivi e tudo Honrar que com eu a nossa superei, história. exatamente. Se admirar, né? Então, começa daí o teu processo de O teu mudança, desafio. né? Exatamente. Então, o trabalho impacta, o treino impacta no nosso trabalho, na nossa rotina, na nossa mentalidade, enfim, na vida como um todo, né? Como a gente já conversou ali. E para quem que começa o treino, para, o que que tu deixa aí de conselho para essas pessoas que muitas vezes elas têm vontade, mas por algum outro motivo, elas ficam oscilando, né? Vai um dia, não vai 5 e volta e fica nesse processo, porque o recomeçar é sempre mais difícil. É, sempre mais Sempre difícil. mais difícil, né? Então, o que que tu deixa de conselho para essas pessoas? Eu, mais uma vez, vou frisar no que eu acredito, que é se tornar constante. Tu precisa repetir inúmeras vezes, mesmo não querendo, para se tornar constante. Então, tu nunca vai conseguir manter uma rotina se tu faz uma semana e para outra. E não, tu não pode arrumar desculpas para isso. Tu tem que focar, tu tem que realmente te disciplinar, tu tem que realmente firmar esse compromisso contigo mesmo, né? Como eu falei, se priorizar antes de tudo. Tu precisa te priorizar. Porque a constância, quando a gente se torna constante, isso faz com que vire um hábito. E quando vira um hábito, automaticamente já faz parte da nossa rotina. Exatamente. Então a gente já consegue seguir naquilo ali como se fosse algo que a gente não Automático. consegue mais dispensar do dia a dia ali. É como se fosse Exatamente. escovar os dentes, tomar um banho, Isso. então tu já encaixa isso. Tu já Exatamente. tem que enxergar dessa forma, né? E Sim. tornar o processo sempre mais leve possível, né? Exatamente. E que nem eu sempre falo, ah, se permitir, né? Se permitir gostar, se permitir experimentar o Se novo, desafiar. se desafiar, exatamente, se abrir a mente ali, né? Eu diria, né, parar de ser um pouco negativo. Então, se a pessoa pudesse levar uma coisa do cross para a vida dela, o que que seria? Em uma única palavra, uma única frase? Nossa, difícil isso, porque leva tantas coisas. Eu acho que, e a força, né? A resiliência. Eu acho que o cross tu tem que ser muito resiliente, tu tem que ser muito constante para que tu possa evoluir, né? São diversos movimentos, diversos estímulos, movimentos bem complexos que requer tua disciplina, que requer que tu vá para tu conseguir ter essa evolução, né? Então eu acredito que isso, resiliência, força, acho que isso é aquele que é o ensinamento do cross, né? Volto em dizer, acreditar mais em ti, né? Acho que é Sim. isso. E para a gente finalizar, tu comentou no início ali da tua história que a tua mãe é a tua maior inspiração. Além da tua mãe, eu quero que tu me diga mais três mulheres que seja fonte de inspiração hoje para ti. Tá, dentro do meu, Do teu mundo, da tua vida, do da meu tua mundo, da rotina. minha vida. Não pode ser famosa. Não, Porque pessoas reais, pessoas assim, da reais. nossa. Tá, Isso. não, beleza. É que nem eu sempre falo, né, que obviamente a gente se inspira em pessoas famosas, mas as pessoas mais próximas que a gente tem mais noção da vida, Afinidade, exatamente, isso. afinidade, né? Que é a Larissa. A Larissa, ela treinou com a gente há um tempo atrás. Mas a Larissa é uma grande mulher, ela é uma pessoa que me inspira muito. Talvez ela nem saiba o quanto. Eu acho que todas as mulheres ali, se eu
citar só uma, eu vou estar sendo bem injusta, porque todas dentro da peculiaridade delas, né? Dentro da diversidade delas, elas me inspiram de certa forma, né? Então, as meninas que são mães, principalmente, porque como eu não tenho essa experiência, eu imagino que não é fácil para mulher, né? Então, tu quebrar esse paradigma, né? Ir treinar, buscar depois dos filhos a tua melhor versão é complicado. Então, todas as mulheres dentro do meu convívio que são mães, eu realmente eu admiro e são minhas fontes de inspiração. Elas acham que só eu sirvo de fonte de inspiração para elas, mas elas são muito minhas fontes de inspiração. Então, é a Larissa, com certeza, é minha mãe, que são pessoas mais próximas de mim, né? E aí eu acredito que a minha sogra é muito resiliente também. Uma mulher foda. Então, todas elas, né? Eu citei a Larissa como representante de todas as mulheres do box lá, né? Que nem eu falei, não tem como eu. Porque a gente se deixa motivar e se incentiva com um pouquinho de cada uma, assim, sabe? O desafio que cada uma passa todo dia, então automaticamente tu te Inspira inspira, também. exatamente. Não tem como eu citar uma ou outra, sabe? A Larissa, ela é a mais próxima minha hoje, né? Mas todas são. E a minha mãe e E minha é sogra, esse né? o propósito, assim, maior, o objetivo até do próprio Inspira, né? Pra gente trazer histórias de mulheres que realmente inspiram e que a gente admire Uhum. as histórias, os trabalhos, porque hoje muito se fala da questão de sermos unidas, mas tem muito também das mulheres que se comparam hoje uma com as outras, as mulheres que elas que se alfinetam. Então, às vezes, o meu marido costuma dizer que a mulher não se arruma para ela mesma, ela se arruma para outra mulher. Porque quando a gente vai num shopping, em algum lugar, as mulheres, a gente se olha dos pés à cabeça. Então, tu já vê a calça que tá usando, o sapato, a bolsa que, sabe? Então, a gente fala muito, só que às vezes a teoria é muito linda, mas na prática é difícil a gente trabalhar em nós mesmas essa questão da comparação, mas ela é mãe, e às vezes a gente até julga, porque existe ainda também um preconceito quanto a muitas coisas, às vezes, olha lá, mas o filho pequeno deixou em casa, está indo treinar. Então, é É, trabalhar muito esse lado. Então, por isso que eu quero cada vez mais trazer histórias, assim como a tua, histórias de outras mulheres, que a gente possa estar compartilhando aqui para mostrar a realidade mesmo. Porque a gente se depara com o Instagram, com a vida perfeita, com aquilo, e a gente não sabe nem a metade do que aquela pessoa fez para conseguir vencer aquele dia ali. Então, ela tá indo. Nossa, aí tu acorda 7 da manhã, meu Deus, mas ela já treinou, já fez isso, já fez aquilo, e eu como? recém saindo da cama. Como? Uhum. Mas então usa isso como uma inspiração para ti, como uma fonte de inspiração e não como uma comparação, tipo, de te fazer no vitimismo de, eu ainda não consegui, eu não. Então tem que mudar essa É, percepção das esse coisas. conceito, né? Porque a gente não vê isso no. Não vejo muito isso no mundo masculino, né? Da rivalidade. Então, existe, infelizmente, muita rivalidade feminina, porque a comparação, né? Entre a minha vida e a tua vida, que nem eu falei pra vocês, quem me olha no Instagram acha que eu tive total condição, total Acesso fácil às acesso coisas. fácil, exatamente, total exemplo em casa, que pra mim sempre foi mais fácil. Pra mim é fácil manter um corpo assim porque eu ainda não sou mãe. Então, assim, isso a gente infelizmente sempre ouve de mulheres, né? De mulheres. E muitas das vezes de mulheres que a gente apoia, né? Então é muito triste isso, na verdade, né, hoje. Mas é todo dia a gente tentar ser melhor, né? Pra nós mesmos, assim. Para nós mesmos. Então não pensando muito no que o outro. Mas isso existe, infelizmente. Existe. E a gente vai quebrando aos pouquinhos esse tabu, assim, né? Esse paradigma, né? Exatamente. Fran, chegamos ao fim.
Quero te agradecer imensamente mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Foi maravilhoso passar essa tarde aqui contigo. Na verdade, não deu nenhuma tarde, né? Uma horinha aqui. E ouvir da tua história, te conhecer um pouco mais. E realmente é uma mulher que inspira, uma mulher que tem uma história de vida linda. E te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito, muito ansiosa e muito feliz com o convite, de verdade, assim, porque eu acho que é um espaço para tu dar a tua voz, né, para as pessoas te Exatamente. conhecerem um pouquinho. Como eu digo sempre, o que eu levo de lema lá na Iron é tu ter empatia, porque tu não conhece a vida da pessoa na íntegra, tu não sabe o dia que ela teve, então não tratar ela melhor e não julgar ela, né? Hum. Então eu acho que é isso. Muito obrigada mesmo por Ah, esse espaço de poder me apresentar um pouquinho mais para as pessoas que não sabem, né? E só rotulam o que elas veem, né? Só exatamente. tiram as conclusões pelo que elas veem no Instagram. Então, muito Exatamente. feliz de verdade. Que Gostei bom. muito. Ah, obrigada.